Amém, Jesus. Quando você vier, não esqueça de dar graças a Deus. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. A minha vida é tua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Glória! Glória a Deus! Tá bom, né? Ele ficou bom, né? Vocês sentiram falta desse menino? Ninguém sentiu, né? Só a Verônica sentiu falta. Sentiu também, não foi, Julián? Ele tava dodói. Recebeu o coronga na cabeça lá. Foi, mas já tá bom. Você viu que ele já tá melhor? Graças a Deus, Deus abençoe. Já está curado em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho, por favor? Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar. Onde o Senhor está é sempre algo muito especial. Diante de ti, milagres acontecem. Nós temos a oportunidade de sermos tratados. Mas se tem algo também que o Senhor considera, é a disposição do nosso coração. E é isso que eu te peço, Deus, que cada coração aqui esteja sensível a receber a tua palavra. Palavra que é o alimento para a nossa alma, palavra que vem para trazer luz e direção para a nossa vida. Senhor, que todo e qualquer impedimento que tentar se levantar, em nome de Jesus, caia por terra. Que o Espírito Santo do Senhor continue fluindo aqui sobre os nossos corações. Que o Senhor trate com as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão aqui. Abençoe aqueles que estão em casa nesse momento.
É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Podem sentar-se, amados. Glória a Deus. Amém. Sabe, irmãos, uma das coisas lindas da gente vir para a casa de Deus é poder também ter esses momentos de alegria, de louvor, de adoração, não é especial? Amém, irmãos? E ao mesmo tempo também temos a oportunidade da gente ser muito tratado. Eu estava comentando esses dias com minha esposa os tempos que a gente tem vivido, né? Tempos de dificuldade, tempos de muita luta. A impressão que se dá quando a gente mais busca esse Deus, busca o caminho de Deus, a noção que temos é que parece que os problemas aumentam, as pressões aumentam. E diante disso, é muito comum vir na cabeça da gente alguns questionamentos. Meu Deus, por que tanta coisa assim acontecendo, não é? Por que tanto problema? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade está acontecendo? Às vezes, parece até que os problemas, eles combinam. Eles pegam um ônibus cheio e esse ônibus para e desce tudo de vez na vida da gente. Você consegue se identificar? É isso. E às vezes no questionar, diz, meu Deus, que é isso? Só que quando nós passamos a dar uma olhada com mais atenção e cuidado para a palavra de Deus, nós vamos entender que uma das coisas que vai fazer parte sempre da nossa vida são as provações. Em tudo nós estamos sendo provados, mas na maioria das vezes a gente muitas vezes não gostar disso, ou por esperarmos sempre uma vida de bênção, de facilidade, de alegria. Igual eu estava falando de manhã, às vezes a gente não tem noção, mas isso já é colocado dentro do coração da gente desde que a gente é criança. Saudade dos tempos que as criancinhas começavam a ir para a escola, era só para pintar. Alguém lembra disso? Eu não lembro não, mas era bom. Só tinha pintar. Ó, mamãe, o que eu fiz hoje? Aí a criança começa a crescer um pouquinho, aí vem tal de umas matérias, de uma matemática, de um português, e são sempre problemas que a gente tem que estar aprendendo. Recebemos um conteúdo, temos que aprender esse conteúdo, porque depois do aprendizado desse conteúdo, a gente sempre vai ter não vai ter prova. Quem aqui já faltou aula porque era dia de prova? Quem já faltou? Não se entregue não. Vou ter prova hoje, vou inventar uma dor de cabeça, que eu não estou preparado para essa prova hoje. Meu Deus do céu! Quando se fala assim, e quando a professora chegava a dizer, hoje vai ter prova. Só faltava ter uma guerra dentro da sala. Como assim vai ter prova? Não é? E a vida é assim. A gente vai passando isso e a vida não é diferente. E as provas na nossa vida, irmãos, elas vêm de uma maneira muito intensa. Não falando de uma prova agora de escola ou de faculdade, mas são as provações da vida. Sofrimento, as dores, as dificuldades, as lutas. A gente está preparado para encarar isso? Ou como é que a gente encara isso? Muitas pessoas, elas pensam, a primeira coisa é fugir disso. É não querer sofrer. É evitar ao máximo passar por dificuldades. Só que não tem como. Não tem como isso. O que nós precisamos fazer é chegar pela palavra de Deus e entender como Deus espera que cada um de nós possa encarar as provações da vida, porque elas vão fazer sempre parte. E a palavra do Senhor, ela tem uma maneira totalmente
diferenciada de enxergar provações. E é isso que o Senhor quer tratar com a gente hoje. Quem aqui está passando por provas e lutas? Será que tem alguém? Uns mais, outros menos, mas sempre tem alguém passando por provações. E vem de tudo que é lado. Mas a palavra de Deus, ela mostra como a gente tem que encarar isso aí. Você me acompanha nessa palavra? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 1. Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 1. Quem achou diz amém? Amém? Quem não encontrou já está na tela. A palavra diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Amém. O que é que Tiago diz aqui? Que em relação às provações, considerem isso motivo de grande alegria. Como assim, pastor? Sim. Provações em Deus, provações diante de Deus são motivos de grande alegria. O que é que ele fala? Que essas provações, elas vão testificar algo que é fundamental para que Deus trabalhe e ministre sobre a nossa vida. 2 letrinhas: fé. A provação, ela vai ser a comprovação da nossa fé. Porque uma coisa é alguém dizer que crê em Deus, que crê que Deus é todo-poderoso, quando tudo está maravilhoso na sua vida. Isso não é fé. A outra questão, essa fé vai ser somente provada diante de uma dificuldade, de uma provação. Então ele diz que a perseverança vai ser a prova da nossa fé. Amém? E essa fé, ele vai dizendo aqui, ela vai ter uma ação completa, que ela vai ter o seguinte: trabalhar com o nosso coração para nos trazer maturidade, integridade, da maneira em onde Deus, então, na nossa vida trabalhe para que não falte coisa alguma a ser feita. Amém, amados? Amém, amados? Pastor, deixe isso um pouco mais claro. Precisamos ver as provações na nossa vida com alegria, porque as provações vão nos fazer perseverar. Só vai vencer quem é perseverante. Aquele que persevera é aquele que crê. Aquele que crê, o Senhor trabalha com a sua maturidade. Existe uma cultura muito terrível que às vezes é pregada por aí, de uma cultura das facilidades. O homem, por procurar facilidades, caminhos ali mais tranquilos e tudo, ele não cresce, ele não muda, ele não melhora. E essa facilidade pode estar conduzindo a ele a caminhos terríveis. E outra coisa, Deus não quer que nada falte na nossa vida. Eu não sei se você sabe disso. Alguns já sabem, mas talvez você não. Mas Deus está fazendo uma linda obra na sua vida. Diga isso para o seu irmão: meu irmão, Deus está trabalhando em você. Pastor. E enquanto não for concluída a obra dele, ele vai continuar agindo. Lembrando daquela passagem do jovem rico, quem conhece essa passagem? O jovem rico diz assim: mestre, para Jesus, o que preciso para herdar a vida eterna? Jesus diz: olha, guarda os mandamentos, observa a lei e você vai começar aí o processo. E aquele jovem se anima: tudo isso eu faço desde que eu era pequeno, que maravilha!
Quem lembra do texto vai ver que Jesus diz o seguinte: mas lhe falta uma coisa ainda. Ainda falta algo em você, meu filho. Enquanto Deus olha para nós e percebe que tem algo faltando, Ele vai trabalhar. E sabe onde vai ser muitas vezes o campo de trabalho do Senhor na nossa vida? Através das provações. Para nos deixar com mais maturidade e para que a gente seja íntegro. Íntegro quer dizer inteiro, completo. Então eu preciso já pedir a Deus que mude a minha visão a respeito do significado de provações na minha vida. Muitas pessoas, meu Deus, eu não aguento, é muita prova, eu não consigo suportar. Eu tenho que entender isso faz parte. E Deus trabalha por meio das provações. E a gente tem que se alegrar com isso. Motivo de alegria, porque é sinal de que Deus está trabalhando. Escute, quem investe tempo em cuidar da nossa vida, em tratar com a nossa vida, é porque essa pessoa se importa com a gente. Se Deus está investindo em você, trabalhando em você, é porque você é importante para Deus. Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você fique pelo caminho. Deus tem uma linda e gloriosa obra para fazer na sua vida e na minha vida. A palavra de Deus vai falar que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para completar, para terminar essa obra. Amém, amados? Mas eu preciso entender que eu tenho que perseverar. As provações da nossa vida, elas podem ter várias origens. Lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, por algo que ele ainda então não tinha conhecimento. Irmãos, o que Jó passou? Em menos de 24 horas ele perdeu quase tudo na sua vida. Perdeu os filhos, perdeu suas posses, perdeu sua saúde em menos de 24 horas. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé em Deus, mas ele foi provado. Existem provas na nossa vida que simplesmente elas vêm, onde muitas vezes nós não temos uma resposta a princípio que traga um entendimento. Mas eu preciso entender o seguinte: são provações. De alguma forma Deus está trabalhando na minha vida através disso. É o que o Senhor quer que a gente entenda nessa noite. E existem outros tipos de provações que a gente vai passar, sabe, vindo de onde? De nós mesmos, por situações nossas. O texto que eu vou ler aqui de Tiago vai fazer com que a gente, muitas vezes, eu até já falei isso, diz assim, alguém aqui será que já falou o seguinte: meu Deus, Deus está me provando. Quem já falou isso alguma vez? Deus está mandando provas para mim, eu estou sendo tentado, Deus está me tentando, Tiago. Falando em Tiago de lá, agora o Tiago daqui, Tiago agora no capítulo 1, versículo 12. Para que a gente entenda aqui que aquele que persevera, ele consegue vencer a tentação, vencer a provação. Mas aquele que vai se entregando, ele pode estar correndo riscos. A palavra diz assim: feliz é o homem que faz o quê? Persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Mais uma palavra para a gente refletir a respeito dessas situações de provas, de lutas, de tentações que a gente passa.
Nós muitas vezes vamos ser provados e tentados em cima dos nossos próprios desejos, das nossas próprias necessidades. A prova vem sempre de encontro àquilo que eu quero muito para mim. E eu preciso perseverantemente lutar contra isso. Sabe, amados? Eu estava comentando hoje. Ah, pastor, é porque o diabo é um desgraçado. É. Eu vou dizer que o diabo, ele é sempre um desgraçado, ele é um condenado. Mas você sabia que nem tudo é uma culpa direta dele? Não estou querendo ser advogado dele, não. Como eu falei aqui de manhã, ele já está condenado. Ele vai para o inferno. Mas muitas vezes, ele está ali por trás. É igual aquele da novela, que fica só de olho nos vacilos da gente, Fabi. Que é isso que ele faz? Ele pega a brecha no momento em que eu cedo. Ele pega a brecha no momento em que eu não resisto, que eu não persevero. É aí que ele entra. Ou seja, existe uma grande responsabilidade em relação às provações ligadas a mim. Há coisas que eu preciso na minha vida ter força para resistir, para lutar, para dizer não. A palavra diz que aquele que depois de ser provado, ele vai ser aprovado. Existe uma coroa de vida que Deus tem para nós. Você vai receber essa coroa em nome de Jesus. Mas antes eu tenho que ser provado em relação a isso. Naquilo que eu quero, que tem que estar alinhado com o que Deus quer. Me afastar daquilo que desagrada o coração do Senhor. Se eu sei que algo faz mal para mim, eu tenho que resistir àquele mal. Quem está entendendo isso aí? É igual aquela situação. Pegar um exemplo simples. Quem é que gosta de doce? Pegou no fraco agora, né? Mas pense num negócio que está matando gente. O açúcar vai entrar sozinho? Eu tenho que resistir ao doce. Eu tenho que dizer não. Tem gente que toma açúcar com café. Você conhece? Daqui a pouco aí começa a ter o problema. Meu Deus, que prova é essa que eu estou passando? Uma prova que você procurou para a sua vida. Porque você não resistiu, não foi perseverante. A mesma coisa em situações, vamos falar coisas ainda mais graves. Estamos em família. Em relação aqui, essas questões de ser tentado pela própria cobiça. Você já parou para observar quantas pessoas estão se destruindo e se acabando por causa do amor ao dinheiro? Se metendo em situações aí complicadas. E tem que perseverar para que não deixeis cair, Senhor, em tentação. Mas as pessoas estão cedendo. A palavra vai dizer que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Situações que vivem ali a todo tempo, tentando nos tirar do caminho e da presença. Você percebeu aqui qual é a sequência? A nossa cobiça, ela vai nos tentar, ela vai nos seduzir. Se ela conseguir nos seduzir, ele usa a linguagem simbólica, ela vai engravidar. E o resultado dessa gravidez vai ser o pecado. E no momento que esse pecado ele é consumado, vem a morte. E como eu já falei aqui, a morte em todas as instâncias. A morte física, a morte espiritual, a morte emocional. É isso que o pecado causa. Por não termos forças ali, não nos fortalecermos, não perseverarmos, aí a gente cede, a gente se entrega em relação ao pecado. Ou por faltar forças mesmo diante de tantas lutas. Pastor, em relação ao pecado, eu estou procurando administrar, mas são muitas lutas que eu passo. Eu tenho sido provado dentro da minha casa. Eu tenho sido provado no meu local de trabalho. E a vontade que dá, é de jogar tudo para o alto. A vontade que dá é de desistir.
que eu não aguento mais essas pessoas, não aguento mais essas situações, é tanta luta. Por mais às vezes que eu procure fazer as coisas tudo direitinho, parece que tudo vem e desaba. Eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais isso. E se eu disser a você que você pode suportar? Eu não. Deus diz para você isso. Que Deus, Ele é Deus fiel. Ele nunca vai permitir que nada venha sobre a nossa vida que a gente não possa suportar. A palavra de ordem na questão das provações é a perseverança. Caminho para suportar, nós encontramos na palavra. Aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, que muitas vezes é tão ignorada, e por isso a gente paga um preço alto por ignorar a palavra. Mas aqui tem um povo que ama a palavra. Quem está me assistindo aí ama a palavra de Deus. Amém? E aqui nós vamos entender como é que a gente consegue então suportar isso, lidar com isso e vencer. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Deus é bom. Amém? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e lhes porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Vamos por parte nisso aqui. Por favor, preste atenção. Para suportar as provações, para encarar as provações, primeiro ponto aqui, reconhecer a soberania e o poder de Deus, humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Eu vou vencer, você vai vencer somente debaixo do poder de Deus. É Deus que vai à frente. É a nossa dependência do Senhor. Não é na minha força, não é na sua força que a gente vence. Sabe por que muitos têm caído? Eu posso, eu aguento, eu suporto, eu meto as caras. Está pensando o quê? Eu sei o que eu quero da minha vida. Meu irmão, minha irmã, o homem sem Deus é menos que nada. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Reconhecer que o poder vem dEle. Reconhecer que não somos nada sem Ele. É declarar isso todos os dias. Irmãos, se não é Deus, nem eu nem você, a gente estava aqui agora. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus cuidou de você. E eu tenho que ser humilde para reconhecer. Estou passando por muitas lutas. E preciso e vou vencer cada uma delas. Mas vai ser na dependência de Deus. É debaixo dessa mão. Você pode dizer para o seu irmão, é para falar com ele agora. Não saia debaixo da mão de Deus, não. Viu? Amém, irmão? É nessa dependência que a gente tem que caminhar. Para vencer provação também, encarar isso, eu tenho que aprender a lidar com a coisa que é fundamental. Tempo, irmãos.
Estamos vivendo um momento de imediatismo. Tudo que a gente quer para ontem. Há um desespero. Queremos tudo rápido. Mas a palavra diz o quê? Para que ao seu tempo Ele exalte. No tempo de vida, escute. No tempo certo, o seu milagre chega. No tempo certo, a promessa do Senhor se cumpre. Qual é esse tempo? É o tempo do Senhor. Enquanto isso, eu vou caminhando na dependência dEle. Quantas pessoas que entram em desespero porque não sabem lidar com... está demorando muito. Essa prova está demorando muito. Sabe qual é o tempo de duração da prova na nossa vida? É o tempo que for necessário para Deus trabalhar no nosso coração. O tempo que for necessário, Deus vai permitir até que a gente aprenda, até que a gente entenda. O tempo é esse. E vou dizer uma coisa que atrapalha muito. Você sabe o que vai atrapalhar muito? A nossa reclamação, a nossa murmuração. Então, eu creio que Deus, que tem o controle de todas as coisas, no tempo certo, no tempo devido, essa bênção chega. Para vencer provações, Pedro diz aqui que eu tenho que lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Tem gente que está morrendo, literalmente, de ansiedade. Desespero, a angústia. O tempo, a falta de habilidade de lidar com o tempo deixa a pessoa ansiosa. E a pessoa ansiosa, ela só vai cometer erros na sua vida. Meu Deus do céu, chega que eu já estou desesperado, as coisas não estão acontecendo. Cadê o varão que não aparece? Cadê a varoa? O primeiro que passar eu vou pegar. Não é assim que acontece? Porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Fazendo isso ou aquilo. Isso só vai complicar. Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero reforçar isso. Deus tem cuidado da nossa vida. Você sabe por que muita gente não percebe isso? Porque fica tão angustiado por aquilo que ela ainda não tem, que esquece de agradecer e valorizar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Como alguns irmãos nossos agora, que para respirar estão precisando de um aparelho. Olha você aqui, como é que você está agora? O nome disso é cuidado de Deus. Você está preocupado com alguma coisa, está angustiado, não deixe que isso transborde no seu coração, coloque isso diante de Deus. Aliás, Deus é aquele que nos ajuda a suportar. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... As provações, quando vier a ansiedade, a gente coloca diante de Deus. A outra coisa, aí vem, resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Resistir na fé. Resistir na palavra. Como eu falei, o inimigo da nossa alma, ele só vai agir. Por difícil que alguns tenham dificuldade assim de entender, mas ele só vai agir em cima da legalidade que a gente der. Sejam sóbrios, vigiem. Ele anda ao nosso redor. Só buscando a oportunidade. E sabe a forma da gente resistir ao diabo? É andando perto de Deus. É andando perto de Cristo, é sendo fiel à palavra de Deus, é buscando a presença de Deus. Ele não pode ter legalidade na nossa vida. Ele vai tentar, mas com ele a conversa é pouca, é na palavra, é viver a palavra. Quando Jesus foi batizado, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, o próprio diabo apareceu para tentar o Senhor Jesus. E como foi que Jesus venceu o diabo?
através da palavra, através da declaração e do testemunho daquilo que ele vivia na palavra. Quem está entendendo isso aí? E por último, confiar na promessa de Deus. Você sabe qual é a promessa de Deus aqui? Você lembra do que eu falei? Eu vou repetir. No último versículo. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o Senhor os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e porá sobre firmes alicerces. Aqueles que perseveram nas provações, Deus promete restauração. Ei, tudo aquilo que estava perdido, tudo aquilo que foi destruído na sua vida, Deus vai restaurar. Depois o Senhor vai confirmar a sua fé, confirmar as promessas que Ele tem sobre a sua vida. Ei, Deus tem promessas de vida, de paz, de cura, de salvação, de milagres, Ele tem. Glória a Deus. Restauração, confirmação, e Ele diz que vai dar forças. Deus vai te dar força. A palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Deus nos dá força para suportar, e para que a gente fique estabilizado, Ele nos vai colocar sobre firmes alicerces, vai nos colocar sobre a rocha eterna. Quem é a rocha eterna que nos sustenta? Jesus Cristo, aquele que cuida de nós. Você entende isso? Então as provações na nossa vida, elas têm esse propósito de restauração. Deus dá confirmação, Deus dá força, e Deus nos coloca sobre o alicerce firme que é Jesus Cristo. Então, as provações, elas estão aí. O diferencial é a maneira como nós vamos encará-las. Como é que a gente vai lidar com as provações na nossa vida? Porque sempre vai ter. Eu costumo dizer, brincando, mais sério, que a vida do cristão verdadeiro mata um gigante hoje e deixa 2 amarrados para amanhã. É assim. Pastor, é assim? É. Se você está procurando moleza, você está no lugar errado, meu irmão. O caminho da facilidade é outro, né? Aqui não. Tem um tal de uma porta larga aí, que vai dar tudo que você quiser. O problema é que o destino dessa porta larga vai levar você para o inferno. E eu acredito que ninguém queira ir. E só que para ir para o céu, a gente tem que ir pela porta estreita. É a porta da perseverança. São a porta das provações. Você está sendo provado, mas você está em Deus. Pedro diz que se nós estamos sendo provados, mas em Deus, nós glorificamos a Deus nessa parte, porque Deus vai estar produzindo glória na nossa vida. É para a glória de Deus. Agora, triste é quem está passando por prova sem Deus. Passar por prova sem Deus, algo está muito errado na sua vida. É preciso urgentemente corrigir essa rota. Porque nós vamos ver que, amados, muitas vezes, na tentativa de fugirmos dos problemas e das dores, nós acabamos arrumando problemas ainda mais graves para a vida da gente. Por não queremos passar pelas provas, por dar aquela desculpa, não, eu não estou preparado ainda. Ou às vezes por tentar até justificar, pastor, mas a carne é fraca. Sim, mas Jesus disse que o Espírito está pronto. Se a carne tem vencido na sua vida, é sinal de que o Espírito tem sido pouco alimentado. E a palavra não tem chegado devidamente. E Deus está trazendo aqui para nós nessa noite o seguinte, sabe? Feliz é o homem que persevera na provação. O problema de muitos de nós é quando a coisa começa a ficar difícil, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente fala besteira, a gente cede. Não, meu irmão. Jesus é por nós, Deus é por nós, e a gente vai perseverar. Faz parte. Facilidade aqui não. Provações. Estamos sendo provados.
Simples assim. Estamos sendo provados. Se alguém diz, eu tenho fé, Deus diz, cadê? Deixa eu ver essa fé, como é que tá? É assim, irmãos. É a mesma coisa se você chega aqui, cadê os casados apaixonados? Aí a esposa, aí o marido diz assim, meu amor, eu te amo. Aí ela diz, prove então que você me ama. Aqui. Você quer uma prova dessa? Eu quero não. Como é que é essa prova aí? Como é que você prova o amor? Você prova o amor muitas vezes quando você aprende a renunciar. Você prova o amor quando você muitas vezes, sabe, faz certos sacrifícios. Suporta o que tem que suportar. Entenda isso. Não estou falando de submissão e de humilhação, não. Estou falando de demonstração de amor. Porque quem ama vai respeitar. Quem ama não vai humilhar, não vai machucar. Vai demonstrar. Se eu digo que eu tenho fé, amados, a única maneira que Deus tem de provar a minha fé é na luta. Você entende isso? Eu tenho muita fé. Pegar o exemplo de Aninha. Hein, Aninha? Gente, Aninha, ela tinha momentos que ela tinha dores tão grandes que ela pensava que ia embora. Ela, sabe? E teve uma hora que o que sobrou para ela foi simplesmente crer. Foi simplesmente crer. É nessa hora que a gente sabe quem é que tem fé e quem está só na conversa, irmão Antônio. Tem gente que quando passa por prova, imagine, sai da igreja. Não, pastor, porque é muita luta. É muita luta. Gente, olha o que a palavra está dizendo para nós. É nessa hora. É difícil, sim. Cada um tem aqui suas dores. Cada um tem aqui as suas batalhas e as suas lutas. Mas para cada um de nós, Deus diz o seguinte: perseverem, porque a perseverança é a prova da sua fé. A sua fé vai produzir maturidade e integridade e não vai lhe faltar coisa alguma. É o que Deus diz para nós. E que isso fique no nosso entendimento. A gente não pode criar uma geração, uma igreja, a igreja do mimimi. Conhece? É lá em Madagascar. Os pinguins tudo cheio de mimimi. Que não quer sofrer, não quer ter problema, não quer ter dificuldade, irmão Antônio. E quando a coisa aperta, reclama de Deus, reclama de todo mundo, reclama do pastor. Só não reclama dele porque os pinguins são perfeitos, né? E se entregam. Aqui não. A igreja aqui, a igreja quadrangular da coroa do meio, tem um povo que passa por provações, mas passa perseverando, que nem o filósofo Lázaro, passando pela prova. Conhece não? Passando pela prova, dando glória a Deus, e ali Deus trabalhando na nossa vida. Deus está mandando dizer uma coisa aqui para você. Diga aí para o seu irmão: irmão, persevere e creia, porque a sua bênção, ela está chegando, irmão. Glória a Deus. Você fique em pé um pouquinho comigo, por favor. Faça comigo não, Pai. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar,
pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. As dores do mundo, já posso suportar as guerras e aflições, já posso suportar pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, sou a casa que Ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, sou a casa que Ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Oh Senhor, que Teu Santo Espírito venha sobre nós, ó Pai. Todos aqueles que têm passado por lutas, por provações, situações em sua vida, onde o coração tem se enchido de tristeza, de dor, de ansiedade, de desespero. Meu Deus, vem nessa hora e sopra com Teu Espírito Santo, dando a cada um as forças que eles precisam, Pai. Deus de poder e glória, muda o entendimento, Senhor, que as lutas que fazem parte da nossa vida, elas têm propósito, o aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa dependência do Senhor. A única maneira de sermos tratados é quando somos provados, ó Pai. E é na Tua força, é na Tua dependência que queremos estar. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga nessa noite restauração, confirmação, força, e firme esses pés sobre o alicerce forte que é o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estavam pensando em desistir, aqueles que estavam cansados e abatidos, sejam renovados pelo Senhor nesse momento. O Senhor fala para você, meu irmão e minha irmã, você que crê, persevere, resista, confie, porque o Senhor está contigo nessa sua caminhada. Não ceda ao mal, feche as brechas na sua vida, busque o Senhor com sinceridade, com integridade, e creia que maior é aquele que está sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso, e meu Deus, sejamos uma igreja forte, um povo que caminha na dependência do Senhor. Deus de poder e glória, nós nos alegramos nas provações, porque se somos provados, é o Senhor trabalhando em nossas vidas, nos preparando para coisas maiores, para coisas melhores. Que haja maturidade para esse entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo por essa palavra. E se alguém aqui ainda estava, Senhor, abatido, que o Espírito Santo venha agora e traga um renovo do céu sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aguente firme, minha irmã, aguente firme, meu irmão. Não desista do Senhor, não desista do Senhor, porque Deus não desiste de você. Seja fiel a Ele, não negocie com o pecado, se arrependa, volte-se para Deus, e Deus é fiel para te perdoar e te sustentar. Ele é poderoso para desfazer as obras do diabo sobre a sua vida, quebrar as cadeias, quebrar as correntes, mas você precisa perseverar. Sua fé não pode ser de boca, sua fé tem que ser vivida na hora da prova, na hora da luta, e a mão poderosa do Senhor te sustentará.
Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo milagres sobre a vida do teu povo que persevera nessa hora. Cremos no teu agir, cremos no teu mover. Por isso nós te louvamos e te glorificamos, Senhor Jesus. Eu abençoo cada vida nesse lugar, nessa hora. Essa pessoa que me acompanha em casa, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E você que está passando por provas, mas confia no Senhor, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda bem forte a Jesus. Aflições e tribulações não pode, diaconato, jamais vão se comparar com a glória que há aleluia de se revelar. Cante, igreja. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar. Por onde? Pela força que em mim está, Já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Você pode cantar isso? O maior dos espíritos habita em mim. eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. É o Espírito Santo em você que te dá força para suportar. Você que está cheio do Espírito Santo pode aplaudir a Ele. Pode dar glória a Jesus. Amém, irmão? Firme, irmão. É perseverando mesmo. Não tem outro jeito, não. Não tem. Com Jesus ou é... Amém? Ou a gente persevera, ou a gente fica pelo caminho. Como você é aquele que persevera, crê que as promessas do Senhor já estão chegando e se cumprindo sobre a sua vida, viu? Ele é fiel, Ele é fiel. Ele é fiel. Não esquece disso, não. Amém? Diga para quem está do seu lado, você é casa do Espírito Santo. É casa do Espírito Santo. É casa do Espírito Santo. Amém? Diga assim, é por causa disso